Abra sua Bíblia, irmãos. Segundo livro de Samuel. Nós não vamos aqui demorar muito. Aproveitar esse momento, é um culto missionário. Eu quero esta noite ser breve, amém? Mas crendo que Deus vai falar ao seu coração. Você crê nisso, irmão? Amém. Glória ao nome de Jesus, eu creio nisso, amém? Segundo Samuel, capítulo de número 9, diz assim a palavra de Deus. Segundo Samuel 9 diz assim: e disse Davi, versículo 1 até o versículo de número 7, depois o versículo número 11, diz assim: e disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: este está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. E disse Ziba ao rei, versículo 11, e disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Amém? Mais uma vez em pé, feche os seus olhos, vamos orar. Grande Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra, Senhor. Deus, fala aos nossos corações, ó Deus, esta noite, ó Pai. Nós precisamos e necessitamos, ó Deus, ouvir a tua voz, Pai. Coloco-me diante do Senhor, Deus, para ser instrumento do Senhor, Deus, esta noite, ó Pai. Ó Deus, pela tua bondade e misericórdia, Deus. Em nome de Jesus, amém, Jesus. Pode tomar assento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados e queridos irmãos, a história desse moço, Mefibosete, ela é a história de muitas pessoas de várias nações. A história desse moço é a história de muitas pessoas de várias nações. O nome Mefibosete, ele é um composto de duas palavras. A primeira significa despedaçado.
e a segunda, vergonha. Então, Mefibosete significa despedaçado e vergonha. E toda a história de Mefibosete, ela vai mostrar, nós vamos entender que isso tudo tem a ver com missões. Pastor, isso tudo tem a ver com missões. Porque a história desse moço vai mostrar todo o estado decaído, vergonhoso, vil de toda a humanidade, do homem sem Deus. A verdade é que o homem, ele está despedaçado pelo pecado e envergonhado diante de Deus. O homem sem Deus, ele está despedaçado pelo pecado e envergonhado diante de Deus. A história desse moço gira em torno da sua infância, lá pelos 5 anos de idade, quando as novas de Jezreel chegaram sobre Saul e Jonatas, e a ama desse moço, quando tinha Mefibosete 5 anos de idade, quem sabe no desespero, ela corre e deixa a criança tombar, deixa a criança cair. Isso uns 5 anos de idade. E depois disso, a vida de Mefibosete não foi mais a mesma. Foi uma história de vergonha, foi uma história de fracasso no início. A verdade é que Mefibosete era um moço, um homem despedaçado. Essa é a verdade. Mas como o nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus justo e é um Deus misericordioso, a Bíblia vai mostrar o seguinte, nos primeiros versículos, versículo 1 e versículo 2, quem sabe Davi, pela amizade que tinha com Jonatas, um dia Davi, ele lembra, e ele diz o texto o seguinte, e disse Davi aqui ele lembra, ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, história tu conhece, você é Ziba? Ele disse, sim, Senhor, servo teu, meu rei. Servo do Senhor, servo teu, meu rei. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? A verdade aqui é que Davi ele lembra de um pacto que fizera com Jonas anos atrás, alguns anos antes, comprometendo-se em sempre demonstrar bondade à família de Jonatas. Mas o curioso de tudo é que o que levaria Davi a se interessar por alguém de uma linhagem antecessora do rei, visto que era comum que um rei desterrasse por completo qualquer linhagem anterior, até para que se não
não se tornasse futuramente uma ameaça, os reis faziam isso. Quando descobria alguma linhagem antecessora, o rei mandava exterminar, desterrar. Mas o interessante aqui é que no primeiro versículo diz: e disse Davi, há ainda alguém? O segredo está justamente aqui. Há ainda alguém? Quando Davi ele diz isso, na realidade Davi aqui, ele vai entender que ele seria incapaz de amar Mefibosete baseado somente em um pacto ou uma aliança que ele havia feito com Jonatas. Então aqui Davi ele vai recorrer ao amor incondicional de Deus. O que é isso, o amor incondicional de Deus? É o amor que não impõe ou exige qualquer condição para nos amar. Este é o amor incondicional de Deus, ou seja, Deus nos ama e ponto final. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Deus não é como um ser humano que muitas vezes impõe alguma condição para gostar, para amar. Se tu faz um agrado, opa, esse eu amo de montão, esse é meu amigo, eu gosto muito dele, gosto muito dela. Mas existem muitas vezes interesses por trás disso. Mas com Deus não, o amor de Deus é algo incondicional. Deus nos ama e ponto final. Glória ao nome de Jesus por isso. E isso era algo, diga-se de passagem, que Davi conhecia muito bem. Ele conhecia profundamente. Vai ver que é por isto que lá na frente, alguns anos lá na frente, Paulo vai escrever a sua epístola aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, dizendo: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Glória ao nome de Jesus Cristo por isso. O que isso tem a ver, pastor, com missões então? Vamos lá. Mefibosete, aqui, representa a humanidade pecadora, aleijada, deficiente físico por causa do pecado. E Davi, pastor, Davi aqui vai representar o Senhor Jesus, que por causa da nova aliança, baseada no seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, decidiu usar de bondade, amor e graça para com a humanidade. Mefibosete, humanidade decaída, perdida. Davi, o Senhor Jesus Cristo, que se baseia no seu sangue derramado na cruz do Calvário e nos ama com amor incondicional. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Mas o versículo 3 diz assim: e disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda um, meu rei, ainda um. Esse é filho de Jonatas, mas tem um detalhe. Qual, Ziba? Ele é aleijado de ambos os pés. Esse é o primeiro detalhe.
ainda um filho de Jonas, mas ele é aleijado de ambos os pés. Pés simbolizam modo de viver. E quando os pés eles estão deformados por causa do pecado, isto significa dizer que o nosso modo de andar, ou o modo de andar do homem sem Deus, ele é falho e é imperfeito diante de Deus. Se você já percebeu, e me permita dizer aqui isso esta noite, um aleijado de ambos os pés, ele não tem boa postura física. Segundo, um aleijado de ambos os pés, ele não tem a mesma desenvoltura que uma pessoa normal. Não tem. E a Bíblia Sagrada, irmãos, vai mostrar vários exemplos, não só o de Mefibosete, mas outros exemplos de homens que sofriam de paralisia, eram aleijados, eram coxos. Eu quero citar um exemplo que talvez seja bem conhecido dos irmãos aqui esta noite, que era do paralítico de Cafarnaum. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele entrou por mais uma vez em Cafarnaum, e diz que quando a notícia percorreu que Jesus estava em Cafarnaum e entrou em sua casa, ou seja, ele estava em casa, quando a notícia correu, as pessoas se amontoaram, ajuntaram tantas pessoas junto à porta da casa de Jesus, que não cabiam. As pessoas ali estavam sedentas, desejosas, quem sabe de ouvir, receberam a cura, quem sabe até mesmo de serem tocadas ou tocar em Jesus. Mas acontece algo interessante. Vieram ter com ele 4 pessoas que conduziam um paralítico até a presença de Jesus. Aquelas quatro pessoas levavam um paralítico à presença de Jesus. E o interessante, deixa eu narrar aqui a história para você entender, se você ainda não leu essa história bíblica, que aquelas pessoas não puderam se aproximar dele por causa da multidão que ali estava. Diz o texto que eles descobriram o telhado, fizeram um buraco e desceram o leito onde estava o paralítico até a presença de Jesus. E diz o texto que vendo-lhes a fé, ele disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. O que isso tem a ver, pastor, com missões? Tem tudo a ver com missões. Aqueles homens tiveram várias dificuldades para levar aquele paralítico para Jesus. Qual, pastor? Primeiro, era o peso do paralítico. O peso do paralítico. 2, talvez não poderiam conduzir aquele homem, mas foram conduzidos. Aquele homem foi conduzido por 4 homens. 4. Ora, querido e amado irmão, se quisermos ajudar as pessoas a irem a Jesus, nós precisamos carregá-las na mente, no coração, na alma e nos braços. Outra dificuldade encontrada por estes homens foi justamente a multidão. E parece que multidão sempre causa uma perturbação, sempre é um obstáculo, sempre é uma dificuldade. Multidão é um problema. Muitas vezes se torna um obstáculo. Aqueles homens poderiam, diante daquela multidão,
se justificar dizendo para o seu amigo: olha, amigão, não tem como nós avançarmos. Nós chegamos até aqui, não dá mais para avançar. Por quê? Porque a multidão nos impede de prosseguir. Olha, nós já fizemos a tua parte, agora está aqui. Vamos deixar aqui você na cara do gol. Agora, se vira aí. Se arrasta, ou pede outro para te conduzir. A nossa parte nós já fizemos. Outra dificuldade encontrada por aqueles homens que conduziam aquele paralítico é que, diante daquela multidão, como eu disse, eles poderiam ter parado, mas o texto diz que eles fizeram o quê? Não dá para passar por aqui, então nós vamos por fora. Aleluia. Aleluia. Eles foram por fora. Ei, as casas naquela época eram feitas de pedra, irmãos. E havia uma escada externa que conduzia ao telhado. Isso fala de ousadia, isso fala de determinação. Eles levaram aquele homem a Jesus, ou seja, havia ousadia, havia determinação no coração daqueles homens, e a obra missionária é feita com ousadia. Aleluia. E outro detalhe importante aqui, eles sobem por fora, pega a escada externa, mas quando chega no telhado, outra situação. Qual? Tinha que destelhar a casa para descer o paralítico. E a telha, ou seja, o telhado, era misturado com barro e palha. Então o negócio era duro. Isso revela e fala de esforço. Isso fala de coragem. Ou seja, aqueles homens estavam dispostos a tudo, menos a abandonar aquele paralítico. Aleluia! E aqueles homens tiveram todo o trabalho de tirar, de arrancar toda aquela palha misturada com barro e descer aquele paralítico até a presença de Jesus. Mas, pastor, o que isso tem a ver, pastor, com Mefibosete, paralítico de Cafarnaum? Que mistura é essa aí? Ei, meu querido e amado irmão, presta atenção. Hoje existem milhões de pessoas, milhares de pessoas que estão na mesma condição de que Mefibosete, estão na mesma condição em que esse paralítico de Cafarnaum se encontrava. Como, pastor? Paralítico fisicamente? Não. Paralíticos espiritualmente, necessitando que alguém os conduza à presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ainda o filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Mas depois desse relato, versículo 4, voltando a 2 Samuel, capítulo 9, versículo 4 diz: e disse-lhe o rei: então onde estás, irmão? Onde está esse moço? Onde está esse aleijado de ambos os pés? E disse Ziba ao rei: eis que ele está em casa de Maquir, filho de Amiel. Mas onde? Em Lodebar. Lodebar significa um lugar seco, lugar árido, lugar onde se planta, mas não colhe nada. Lugar de desolação, lugar de solidão, lugar de tédio. Era onde Mefibosete se encontrava. Lodebar. E você já parou para pensar que a cada minuto milhões de pessoas em todo o mundo estão indo para o inferno?
Você sabia que 11 mil crianças morrem de fome a cada dia? Você sabia que uma pessoa a cada 7 padece de fome no mundo? Você sabia que milhões de habitantes do Quênia, Somália, Eritreia, Etiópia, Tanzânia estão correndo risco de morte? Eu não preciso nem ir lá fora, aqui mesmo no Brasil. Aqui mesmo no Brasil. Você sabia que alguns anos atrás a ONU, ela disse que existe uma bomba de efeito retardado plantada no coração da África e ela matará mais de 22 milhões de homens e crianças no decorrer dos próximos anos. Pessoas que estão como Mefibosete, vivendo em Lodebar, um lugar seco. E quando eu falo isso, eu falo no âmbito espiritual. Lugar seco, árido, lugar de desolação, pessoas sem perspectiva nenhuma, sem esperança nenhuma, desoladas, vivendo na solidão, vivendo no tédio. O interessante é que quando nós lemos o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. 3 coisas interessantes me chamam a atenção apenas neste texto bíblico. Primeiro, recebereis poder. Muitas vezes nós queremos poder para ficarmos dentro de 4 paredes. Desejamos e buscamos este poder do Espírito Santo para ficarmos na nossa zona de conforto ou na nossa cadeira acolchoada e confortável. Buscamos poder para ficar no nosso ativismo, no dia a dia. Buscamos e almejamos e desejamos tanto esse poder do Espírito Santo. Usamos esse texto como jargão e recebereis o poder do Espírito Santo. Mas para quê? Para ficar dentro de 4 paredes? Para ficar na nossa zona de conforto? Para ficar dentro do nosso ativismo? Você quer poder do Espírito Santo para quê? Outra coisa me chama a atenção: recebereis poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunha. Mas quando vem à nossa mente a palavra testemunha, você imagina logo, testemunha, poxa, testemunha é ser testemunha daquilo que ouviu, daquilo que viu. Testemunha, eu sei o que é testemunha, pastor. Testemunha é alguém ser arrolado no processo judicial. Isso é ser testemunha. Legal. Mas o texto bíblico não diz isso. Ser testemunha está longe daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pensamos no texto bíblico. Quando Atos 1,8 diz: recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, a palavra testemunha significa mártir. Opa! Ser mártir é se sacrificar. Ser mártir implica em dar alguma coisa, em doar, em dar alguma coisa. Ser mártir exige sacrifício. Ser-me-eis testemunhas, ou seja, tu está disposto a se sacrificar pela obra de Deus.
Tu está disposto a dar a sua vida para que o Evangelho de Cristo alcance não só a Jerusalém, Judéia, Samaria, mas que ultrapasse as fronteiras e alcance os confins da terra? Você está disposto a ser testemunha, a se sacrificar, a dar a sua própria vida para que o Evangelho do Reino de Cristo, para que o Evangelho do Reino alcance e ultrapasse as fronteiras e alcance os confins da terra? Isso é ser testemunha. Quando eu leio um texto como Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você já prestou atenção aí nessas palavras? Ser-me-eis testemunhas em toda Jerusalém como Samaria, tanto em Jerusalém como em Samaria e até. Tanto com e até. Tanto em e até. Isso fala de simultaneidade. Ou seja, a obra tem que ser feita num tempo só. Hoje nós sofremos com a síndrome de Jerusalém. Não vou fazer aqui primeiro. Aqui é que precisa. Não vamos nos esforçarmos ou concentrar os nossos esforços apenas em Jerusalém. Se der tempo, nós vamos ultrapassar as fronteiras e as barreiras e os confins da terra. Se der, se não der, mas vamos nos concentrar apenas em Jerusalém. Sofremos com a síndrome da Jerusalém, enquanto a ordem é que o Evangelho seja pregado em um tempo só: Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra. Essa é a vontade de Deus. E existem milhões de pessoas que estão vivendo em Lodebar, estão na mesma situação em que Mefibosete se encontrava, aleijado e vivendo em Lodebar. Mas acompanhe comigo aí no versículo 5, que diz assim, ó: então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse a Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Eu gosto do versículo 5. Quando diz aqui que o rei Davi mandou buscar Mefibosete. Davi manda buscar aquele moço para morar em Jerusalém, na cidade do grande rei. Mas observe o texto. Não sei se você atentou para o versículo 5 que diz: mandou o rei. Davi não foi. Ele mandou que trouxessem Mefibosete. Mas é diferente do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele não manda ninguém. Ele mesmo veio. Aleluia. O Deus vivo tomou a forma de homem. Aleluia. O Deus vivo encarnado. Não estou falando de reencarnação, é outra coisa, é doutrina espírita. Estou falando do Deus encarnado, que tomou a forma de homem, aleluia, na forma do Senhor Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Ele não mandou ninguém, ele mesmo veio, aleluia. Ele veio por causa da nova aliança, baseada no seu sangue derramado na cruz, lá na cruz do Calvário, aleluia. Ele usou de bondade, de misericórdia, do seu amor, da sua graça para com a raça humana, e o desejo dele é que o nome dele se torne conhecido sobre toda a face da terra. Isso é missões. Aleluia. Glória ao nome de Jesus, aleluia. E o versículo 11 diz assim, ó:
E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Eu quero finalizar aqui esta noite. Eu quero chamar sua atenção para a expressão aqui: comerá a minha mesa. Comerá a minha mesa. Aleluia, glória a Deus. Isso tem 3 significados. Comerá a minha mesa. Em primeiro lugar, rosto triste. Presta atenção. Deprimido. Deficiente físico. Não eram permitidos entrar na presença do rei. Somente os nobres comem ou comiam à mesa do rei. E ser convidado, como Mefibosete foi aqui, ser convidado para comer como rei, é porque Davi via um valor imenso em Mefibosete. Quando Mefibosete foi convidado por Davi para sentar-se e comer à mesa com o rei, era como se Davi estivesse dando para Mefibosete o seguinte: toma aqui, meu filho, título de nobre para você. Vem, senta à mesa e come comigo. Se Davi, sendo homem, fez isso, imagina o nosso Deus eterno. Aleluia. Segundo lugar, sentar-se à mesa é desfrutar a comunhão do rei. Significa fazer parte da corte real. É ter privilégios. É ouvir as coisas de perto, é desfrutar da abundância, da provisão do rei. E terceiro lugar, assentar-se à mesa com o rei simboliza uma ação do sangue de Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque sentado à mesa, ninguém vê os próprios pés. Você consegue ver sentado à mesa ali, vendo os seus próprios pés? Não. Assentado à mesa, nós somos todos iguais. Todos iguais. Ainda que os pés de alguém sejam deformados, mas assentado à mesa, ninguém percebe isso. Ninguém. E a mesa, assim como o sangue de Jesus, sentado à mesa, assim como o sangue de Jesus, cobre todas as nossas deformidades. Por isso Davi mandou: olha, esse moço pode mandar ele entrar. Ele vai sentar-se à mesa comigo. Vai comer, beber daquilo que eu bebo, daquilo que eu como. Pode sentar-se à mesa comigo. Vem, Mefibosete. Aleluia. E eu não sei como é que foi o anúncio. Não sei como anunciaram esse moço. Se alguém gritou: Mefibosete, filho de Jonatas, convidado de Davi, amigo do rei. Não sei se alguém veio conduzindo Mefibosete, trazendo. Não sei se Mefibosete ele vem se arrastando, não sei. Mas uma coisa eu sei: ele estava à mesa com o rei. Aleluia. A mesa com o rei, aleluia, glória ao nome de Jesus. E existem milhões e milhões de pessoas necessitadas, carentes, famintas, desejosas em ter um encontro real com Jesus Cristo, aleluia. E nós temos o alimento em nossas mãos para saciar a fome, a sede que essas pessoas têm de Cristo, de Deus, aleluia. Pessoas que querem a oportunidade, como eu e você, nós tivemos um dia de nos assentarmos à mesa com o Rei dos Reis. Pessoas que querem desfrutar esta oportunidade e assentar-se à mesa com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia. Talvez você diga esta noite: pastor, não tem como não tem como eu fazer missões, pastor. Eu entendo. Talvez você não tenha um chamado para estar na linha de frente, mas você pode contribuir para a obra missionária.
Você pode contribuir para que muitos possam, assim como Mefibosete, assentar-se à mesa, não com o rei Davi, mas com o rei dos reis e senhor dos senhores. Mas ainda assim você insista: pastor, eu não tenho chamado, não posso estar na linha de frente, e hoje as condições não me permitem, pastor, a contribuir. Tudo bem, mas uma coisa você pode fazer: orar. Você pode orar. Você pode orar pela vida dos nossos irmãos que estão na linha de frente. Você pode orar pela vida dos nossos irmãos em Cristo, pela igreja perseguida, nossos irmãos que sofrem, passam por perseguições e pagam muitas vezes com a própria vida, porque não negam o nome do Senhor Jesus. Você pode orar, você pode interceder, você pode fazer alguma coisa para a obra de Deus. Você pode investir de alguma forma para que o reino de Deus avance, para que o nome do Senhor Jesus ultrapasse as fronteiras e as barreiras e alcance os confins da terra. Eu e você, nós podemos fazer isso, podemos.